E eu vou falar sobre o KDE Plasma 5. O título da palestra é KDE Plasma 5, da beleza à riqueza. E quando eu falo da beleza desse desktop, do KDE Plasma 5 e da riqueza de recursos oferecida pelo ambiente desktop KDE. Cada usuário faz a escolha do seu desktop por recursos que lhe atraem, enfim. E a minha escolha pessoal, há muitos anos atrás, foi pelo KDE, eu uso há muitos anos. E uma das principais coisas que me chamou a atenção no momento que eu estava testando os diversos desktops, e tantos eu usei, né, era justamente a riqueza de recursos oferecida pelo KDE em contraste aos demais ambientes desktop em software livre. Então eu vou falar sobre esses recursos e vocês, não sei se... Levanta a mão aí quem é usuário de KDE. Bastante gente. Alguém usa outro desktop no Linux? Ok. Então tá misto aí, pessoal. Vocês vão poder fazer o contraste, né? Quem não usa ainda vai poder fazer o contraste aí em relação aos recursos que eu vou falar aqui. Os recursos de que eu vou tratar, enfim, eles são recursos nativos, não são de softwares adicionais que você precisa instalar para acrescentar o recurso no KDE. A instalação padrão já inclui esses recursos que eu vou apresentar aqui. Primeiramente, eu vou passar aqui por alguns screenshots desde as primeiras versões do KDE Desktop. Essa aqui é um screenshot da série 1. Alguma coisa, datada de 1998. Alguém dessa época aí? Bacana, legal. Eu também cheguei a usar lá na época, tá? Essa versão aí. E, enfim, aquele gostinho maravilhoso de estar usando uma interface completamente diferente, né? Pelo menos em contraste ao Windows na época, né? Já a versão 2.0 ou 2.x, enfim, eu não sei exatamente. Esses screenshots eu peguei lá do site de screenshots do próprio site do KDE.org. Eu não sei exatamente se é 2.4 ou 2.0, enfim, mas da série 2, né? Na série 3, essa versão aí que durou bastante tempo, que algumas pessoas usam até hoje, inclusive, né? Por incrível que pareça, tem usuários ainda de KDE 3 e de forks do KDE 3, né? Enfim. O KDE 4, que traz elementos novos e conceitos novos ao conceito de desktop na época. Começam a aparecer agora, que vocês podem ver ao fundo, o relógio e outros widgets ali na área de trabalho. Foi a primeira vez que a gente tinha esse recurso nativo no Linux. Antes disso, era possível usar softwares separados para acrescentar essas funções. Alguém aqui usou o Kurumin, que vinha com o Super Caramba, ou usou o Super Caramba? Alguns, né? Tu podia lá acrescentar um gráfico da tua rede, do teu CPU, memória RAM, enfim, mas eram recursos que não eram nativos do desktop. E o KDE 4 trouxe isso aí como um recurso nativo. São os widgets do Plasma, né? E aí, uma screenshot do KDE Plasma 5 no seu ambiente padrão, uma configuração default. Ela, por default, não inclui muitos widgets, é uma área de trabalho bastante limpa, mas que permite a gente acrescentar conforme
o nosso gosto e a nossa necessidade deixar a área de trabalho com a nossa cara, com o nosso gosto, né? E há muitos anos atrás, desde o KDE talvez 2, onde eu passei a usar de forma contínua, assim, e em relação aos outros desktops, como eu disse, o que me chamou a atenção era a possibilidade de personalizar e configurar além daquilo que outros desktops me permitiam. Tá? Eu vou falar sobre recursos que influenciam especialmente na aparência do desktop. Então, são configurações que afetam a parte visual, de como o desktop se parece, e configurações relacionadas ao comportamento do desktop, tá? Que afetam a funcionalidade e a usabilidade. Tá? Tem as configurações de comportamento e de aparência padrão, mas a gente pode personalizar nesses dois sentidos aí. Em relação à aparência, a gente pode personalizar diretamente a área de trabalho, a forma como os widgets da área de trabalho se parecem, e aí tem um recurso que chama aparência global, a possibilidade de selecionar um tema que afeta diversos recursos de aparência, e aí tem conjuntos, sets de temas que alteram de uma vez só esses diferentes aspectos da aparência. Ou, de forma separada, a gente pode configurar o tema da área de trabalho, que afeta a aparência dos widgets, o tema de cursores, individualmente, é possível configurar, a tela de apresentação, que é a tela que aparece imediatamente após o login, ela é configurável também. Tá? E tem temas que vêm na instalação default, e tem outros que a gente pode fazer download pela própria tela de configuração de temas. Esquema de cores dos aplicativos é uma configuração separada dos temas do Plasma Desktop, que afeta os widgets. Esse esquema de cores afeta o KDE Applications e todos os aplicativos que usam as bibliotecas do KDE, o KDE Frameworks. As configurações de fonte, texto, enfim, né, os textos que aparecem em cada elemento da tela. Temas de ícones, estilos dos aplicativos. E aí os estilos dos aplicativos inclui, por exemplo, os widgets dos aplicativos, como o botão de OK se parece, como o checkbox se parece, como uma combo box se parece. Isso é configurável, não apenas no aspecto de cor, né, mas, por exemplo, se o botão do checkbox ele é quadrado ou ele é redondo, se ele possui um relevo 3D, ou se ele é um visual flat, como é o visual default atual do tema Breezy, é um visual bem flat, né? É uma tendência aí das interfaces gráficas de usuário atuais, né? Ser temas flats, interfaces gráficas bastante flats, com pouco relevo. Decoração da janela, a barra de título e a borda da janela. Isso inclui o botão de fechar, minimizar, maximizar, o formato da barra de título, o formato da borda. E quais botões também aparecem na barra de título. Tu escolhe um tema para isso, mas esses botões são configuráveis. Tu pode fazer desaparecer ou aparecer algum desses botões, conforme a tua necessidade. Os estilos de aplicativos GTK, eles possuem uma inconsistência visual dentro do KDE Plasma Desktop, mas isso é configurável também. E é possível deixar com uma cara, com um visual, diria assim, bastante parecido, ser modesto, praticamente idêntico. Tá? Para o usuário leigo, talvez seja imperceptível que ele está usando um aplicativo feito com as bibliotecas GTK, um aplicativo feito para o GNOME, dentro do KDE, com as configurações corretas. Até recentemente, esse ano ainda lá no Rio de Janeiro, eu trabalhei em importar alguns desses temas GTK de modo a abranger mais temas de cores, que tinha só duas possibilidades, o tema claro e o tema escuro. E aí eu trouxe lá trabalhei em cima de converter todos os esquemas de cores padrão, para que, se tu trocar o tema de cores do KDE, tu poder trocar também o teu tema de cores, os aplicativos GTK, e manter uma correspondência. Né? Eu sou um usuário que gosto de
tem uma preferência por temas escuros e usa um tema escuro não default, e eu tinha um problema que me incomodava muito lá, o Mozilla ficava muito feio. Então eu trabalhei um tempo em cima disso aí, resolvi, ficou, digamos assim, dá para enganar bem. Tá? O usuário não sabe que o Mozilla não está feito para KDE em Qt, parece que está sim. Tá? Papel de parede é uma configuração trivial, mas por trivial que seja, esse é um dos recursos que me chamou a atenção há anos atrás, que era a possibilidade de tu rotacionar por tempo os seus papéis de parede de acordo com uma pasta que tem lá, enfim, uma coleção de papéis de parede. Esse recurso hoje ele já é comum, inclusive até no Windows tem esse recurso, mas o KDE acho que foi, não tenho certeza absoluta se foi o primeiro, mas é um dos primeiros lugares onde eu vi isso disponível. Né? O Gnome e Unity, eu não sei se já tem esse recurso nativo, alguém sabe me responder? Se sim, nativo. Eu sei que tem um aplicativo que tu pode instalar que rotaciona o teu papel de parede. Né? Mas no KDE, por default, tu tem essa possibilidade aí. Além de colocar como papel de parede, não exatamente uma imagem, mas tu pode colocar um aplicativo ali que exibe informações que tu acha úteis ou que gera gráficos em tempo real. Tá? O lançador padrão, o menu iniciar, ele tem um default, mas ele é configurável, tem pelo menos outros 2 ou 3 que podem ser do agrado do usuário, e tu pode não usar o default, pode usar essas alternativas, ou tu pode ter mais de um menu iniciar, tu pode ter o default e acrescentar um outro que tem um comportamento completamente diferente, e tu pode acessar os aplicativos de outra maneira. Né? Pode ter mais de um botão de menu iniciar, um lançador. A barra de ferramenta, a barra de tarefas padrão, aquela que serve para gerenciar tarefas embaixo, ela também é configurável. Ela pode ter a aparência default, que são pequenas barrinhas, logo eu vou fazer uma demonstração visual desses recursos todos. Ou pode ter aquela aparência mais Windows Vista em diante, que é os quadrados, né? Os pequenos quadrados sem o nome do aplicativo, só o ícone. Essa é a opção que eu uso e gosto de usar assim. Né? A barra de tarefas é configurável também, tá? Tem algumas aí. Comportamento da área de trabalho. Temos ainda reações que a área de trabalho pode ter em relação aos contornos da tela. O que acontece quando eu vou com o mouse no canto superior direito, o que acontece quando eu vou no canto superior esquerdo. São 3 áreas do canto da tela, de cada lado da tela, que são configuráveis para opções diferentes que tu pode configurar. Né? O comportamento default só tem um canto da tela, o superior esquerdo da tela, ele é por default, tu passa o mouse lá no canto superior esquerdo e ele exibe todas as janelas que estão abertas no momento, miniaturas. E aí tu passa o mouse lá, ele mostra as miniaturas e tu seleciona a janela para onde tu quer ir, para não ter que ficar dando Alt Tab até achar a janela que tu quer. Logo eu mostro esse recurso também. Efeitos da área de trabalho, aí são efeitos que usam OpenGL e que geram animações nas janelas e na transição entre janelas, né, principalmente. E áreas de trabalhos virtuais. O Plasma Desktop ainda oferece o recurso em contraste às áreas de trabalhos virtuais, que é as atividades. Tá? Eu já tentei usar um tempo atrás, não me adaptei e voltei para as áreas de trabalho virtuais. Vocês conhecem esse recurso? Alguém já usou ou usa efetivamente? As atividades? Usa? Bacana. Tá? Há um tempo atrás eu li um tutorial assim, no sentido de explicar qual era a utilidade daquilo lá em contraste às áreas de trabalho virtuais. Né? Porque ele tem uma semelhança, assim, mas as atividades eu não vou chegar a abordar aqui, até, por questão de tempo. Gerenciamento de janelas tem opções bem avançadas em relação ao gerenciamento de janelas. A maioria dos usuários não chega a mexer aí, mas tu pode ter recursos muito poderosos para facilitar o teu trabalho. Tá? Por exemplo, tu pode atribuir uma tecla de atalho para um aplicativo que tu acessa muito, para tu não precisar ficar dando Alt Tab e não precisar ir com o mouse na barra de tarefas, tu cria uma tecla de atalho não para o aplicativo abrir, mas para a janela dele. Tá? E isso aí fica fixo no teu desktop, e sempre que tu precisar, tu aperta aquela tecla de atalho e o aplicativo aparece. Tá? Esse é um dos muitos recursos disponíveis dentro da configuração de janelas.
Dentro de comportamento de janela, você pode configurar o que acontece quando tu clica na barra de título 2 vezes, o que acontece quando tu clica com o botão do meio, o que acontece quando dá um scroll do mouse na barra de título. Isso tudo é configurável. Tá? Tu pode escolher qual é a ação que vai ocorrer diante desses eventos. Mudança de tarefas, aí é mais relacionada à animação que aparece quando tu troca de tarefas no Alt Tab, ou no Meta Tab, que é aquela tecla do Windows. Né? E regras para janelas. Tá? Tu pode ter regra para janela no sentido de que um determinado aplicativo tu não quer que ele apareça a barra de título. Tu quer tirar a barra de título do teu navegador, porque tu usa muito o navegador e quer maximizar lá o espaço da tua tela no computador. Então, tu pode tirar a barra de título e dizer, o executável do Mozilla Firefox ou do Google Chrome ou de outro navegador que tu usa não vai ter mais barra de título. Assim que ele abrir, ele já não aparece mais com barra de título. São essas regras de janela aí, tá? Que pode fazer. E tem outras configurações que pode fazer. Pode definir, tal tipo de janela sempre fica no topo, ela nunca vai para trás. Tá? São recursos que tu pode ativar por padrão. Ele identifica a janela ou pelo título da janela ou pelo caminho do executável, ele identifica aquela janela, aplica as regras e assim que o aplicativo é iniciado, as regras estão valendo para aquela janela. Eu vou mudar aqui para o meu desktop, esse é o que eu uso. Tá? Eu vou trocar aqui para um usuário default e a gente vai ver aí um usuário novo que eu criei para criar as configurações, ou fazer as configurações desde o princípio. O mouse não está aparecendo. O outro usuário não está saindo aqui. Eu vou fazer no meu usuário mesmo. Esse aqui é a minha área de trabalho. Eu tenho uma barra padrão aqui embaixo, uma outra barra que eu acrescentei à esquerda. Tu pode acrescentar quantas barras quiser e tu pode localizar as barras em qualquer borda da janela. Tá? Elas são chamadas de painéis. Elas são widgets da área de trabalho também, esses painéis. Tá? E pode acrescentar e remover painéis, assim como pode acrescentar e remover widgets. Eu acrescentei esse relógio, que não é default, alguns post-its aí. Para acrescentar um novo widget, botão direito, adicionar widgets. Na esquerda aparece uma barra com as opções que nós temos aqui. Tu pode fazer busca pelo nome do widget, ou tu pode dar um scroll e ir navegando aqui pelos widgets que temos disponíveis, por exemplo, calendário, outro legal aqui, lançador de aplicativos, tá? É como um menu iniciar, um lançador. Monitor de rede, vou acrescentar aqui monitor de rede. E onde ele foi? Agora sim.
Arrastei ele daqui para cá e ele está aparecendo no monitor de rede com as minhas duas interfaces de rede. Assim a gente pode deixar a área de trabalho com aquilo que é útil para a gente, tá? Que nós temos interesse. Deixa eu ver se eu consigo melhorar isso aqui. Assim. Eu estava falando sobre o menu iniciar. O menu iniciar padrão, ele tem essa aparência aqui. Tá? Vocês já estejam acostumados ou com esse aí ou com algo parecido com isso. Eu tenho um outro menu iniciar que eu acrescentei aqui na esquerda, que é um menu iniciar diferente. Tá? Ele tem as categorias apenas aqui, tá? E uma busca abaixo. Ele é um lançador mais simples, um pouco. Tá? Aqui embaixo eu tenho um pager de áreas de trabalhos virtuais. Eu clico na área de trabalho, eu tenho 4 criadas. Eu clico na área de trabalho, ele troca, usando o efeito de cubo. Esse efeito de cubo ele não é default, eu configurei, acrescentei esse recurso, logo mais eu vou mostrar. Tá? Então eu vou abrir aqui as configurações de sistema, equivalente a um painel de controle. Aí tem, por exemplo, os temas da área de trabalho que eu estava falando. Esses que estão disponíveis aqui, eles tratam de um pacote de temas que aplica configurações para diferentes aspectos, mas tu pode fazer as configurações individualmente nas outras opções aqui à esquerda, por exemplo, tema da área de trabalho. Eu tenho bastante instalado aqui, ele renderizou, eu tenho vários instalados. O que eu uso é personalizado, eu criei ele, e ele está salvo aqui como personalizado, eu não gerei um nome para ele ainda, mas talvez eu faça isso para publicar online. E tem outras opções aqui que aparecem. Por default, vem algumas opções. Se nenhuma delas agradar, tu pode ir ali em obter novo tema. Essa funcionalidade não vai estar disponível aqui para mim porque eu estou sem rede. Tá? Mas aqui tu pode listar por mais novo, por classificação, que é a avaliação que os usuários deram. Ele aparece a classificação aqui. Então, normalmente, os que têm 5 estrelas e aparecem no topo são os mais bacanas. A gente seleciona ele. No que eu seleciono esse recurso, a minha área de trabalho muda de aparência. Então, observe aqui a aparência atual, eu vou trocar. Vou selecionar aqui o padrão, que é o Breezy. Freeze. Passei? Tá para baixo? Onde é que está o Breezy? Tá aí, vocês estão vendo? À direita aqui? Vou selecionar um outro, então. Não estou vendo mesmo. Hã? É um outro tema. Aqui embaixo tem... o Breezy... sim, aqui. Breezy Dark e Breezy Light. Acho que mudou o tema. Antes era Breezy e Breezy Dark. Agora eles estão chamando de Breezy Light e Breezy Dark. O Breezy... o Breezy Light é o default. Apliquei. Alterou o tema da aparência dos widgets que aparecem na área de trabalho. Uma novidade recente das últimas versões do KDE Plasma Desktop é que o tema Breezy da área de trabalho ele busca uma correspondência com as cores dos aplicativos. Isso antes, há pouco tempo atrás, poucas versões atrás, esse recurso não existia, então acabava tendo um contraste. Tu mesmo tinha que escolher uma tema de cores para os teus aplicativos do KDE que combinasse mais ou menos com a tua área de trabalho. Aí, acho que isso era uma demanda grande, o pessoal implementou no tema Breezy Default que ele busca as cores dos aplicativos e usa alguma coisa das cores aqui para não ficar um contraste muito grande entre os aplicativos e o desktop. Tema de cursores, tema de cursores é o tema do mouse, enfim, né? É um recurso básico. Esse aqui é a animação que aparece logo após o login. Tá? Tem poucas opções aqui e essa opção ela não tem aqui um obter novo. Tá? Tem que procurar na internet e fazer download e salvar na pasta correspondente. Tá? Eu acho que é porque existem poucas opções. Tá? Não tem uma grande riqueza de opções em relação a essa animação aí. Aí sim, o tema de cores é um tema que afeta os aplicativos. Vocês notem que eu uso um tema escuro aqui no projetor, fica esquisito por causa do contraste. Então eu vou botar aqui o tema de cores Breezy, que é o default, aplicar.
ele vai passar a valer para todos os aplicativos que forem abertos a partir de agora. Tá? Valeu para esse aqui também. Esse é o tema de cores default. Aí que está. As cores desse tema de cores afetam somente os aplicativos. Tá? Os widgets, como eu falei, no último tema, na última versão do tema Breeze, ele usa algumas cores, mas as cores do Plasma, dos Plasma Widgets, elas estão embutidas no tema do Plasma Widgets. Tá? Então, são configurações separadas. Tema de ícones, tem o Breeze e o Breeze Dark, aqui, como o principal da versão corrente do Plasma Desktop, mas tem outras opções aqui para selecionar. Também tem o botão de obter novo tema, e aí tu seleciona um tema de ícones, todos os ícones que aparecem no desktop, tanto do lançador dos aplicativos, quanto nas toolbars, quanto aqui nas notificações, enfim, eles vão corresponder com esse tema de ícones aqui. Tem uma coisa que eu nunca mexi, que é o tema de smiles, de emoticons, aqui. Tá? Isso é uma coisa que eu nunca mexi muito, mas tem uma variedade de opções, né, que afetam os mensageiros instantâneos. Os estilos dos aplicativos, e aí que eu estava falando a questão de como uma scroll bar vai aparecer, como uma combo box vai aparecer, como um botão vai se parecer. O tema padrão também chama Breeze, mas tem outras opções aqui. Né? Ajuste fino, pode configurar manualmente algumas configurações extras. Decoração da janela, a barra de título, como eu falei, é configurável, tem vários temas para isso, e ela também é personalizável. Tu pode configurar aqui quais botões interessa ver ou não. Né? Deixa eu ver se tinha uma outra configuração importante aqui. Temas dos aplicativos GTK. Aqui tu seleciona o tema GTK disponível, e aí tem que ter um tema GTK criado correspondente. Tá? E foi nisso que eu trabalhei recentemente lá no evento do KDE que a gente teve no Rio, no Lacademy, em criar um tema GTK para cada uma das aparências disponíveis para o próprio KDE. Então, aqui na minha lista tem bastante temas, porque tem um tema correspondente para cada tema do próprio KDE, tá? De temas de aplicativos. Comportamento da área de trabalho, aquilo que eu falei dos contornos, né? Cada canto da tela eu posso atribuir uma ação, alternar mudança de janelas. Então, eu boto aqui no canto inferior esquerdo, e aí eu posso navegar entre as janelas aqui, só botando o mouse ali. Tá? Ou então eu boto no canto superior direito, e ele mostra uma miniatura de todas as janelas abertas, eu seleciono aquela que me interessa. Tá? Isso aí são recursos que agilizam um pouco a troca de janelas, trocar de uma janela para outra, sem ter que ficar dando Alt-Tab, né, até achar a janela que interessa. Efeitos da área de trabalho, tem efeitos, por exemplo, como esse aqui que eu uso, da janela mole. Isso aqui não é um recurso default, tá? Mas ele está habilitado. Ele chama janelas instáveis. Tá? Esse recurso eu habilitei. Tem um recurso, por exemplo, de cubo, que é o recurso que faz a troca de áreas de trabalho virtuais rodar como um cubo. Tá? Eu posso, por exemplo, apertar aqui Ctrl F11, e ele abre o cubo para eu rotacionar aqui e me exibir. Utilidade mesmo não tem, né? Mas é só porque é bonito. Eu costumo mostrar para meus alunos e digo, bota o KDE no teu notebook, me traz aqui, olha só que legal. E o pessoal gosta mesmo, né? Mas isso aqui realmente, não, o Ctrl F11 e botar um cubo não tem muita utilidade. Né? É só para bonito, só para impressionar os outros. Né? Tem o Ctrl Shift F11, ele vira um cilindro daí. Né? E tem outras animações desse tipo aí, que são configuráveis. Eu mostro assim um preview rápido de cada uma das coisas, mas no sentido de incentivar que vocês façam o teste por si, que acessem essas opções aqui nas configurações e deem uma brincada, porque às vezes a gente usa o default, mas tem recursos que seriam bem interessantes para o nosso gosto, que estão ali disponíveis, né, e que a gente não acabou mexendo. Então vocês acessem lá, façam a experiência, de repente criem um usuário novo para poder fazer todas as loucuras possíveis lá, e aí aquilo que vocês realmente gostavam, vocês implementem no usuário de vocês e passem a usar daquela maneira, enfim. Tá? Sobre áreas de trabalho virtuais,
eu tenho 4 áreas de trabalho, por isso aqui no pager embaixo à esquerda eu tenho 4 botõezinhos que trocam a área de trabalho. Essa configuração do número de áreas de trabalho é uma configuração aqui. Eu tenho 4 no total, distribuídas em 2 linhas. Então fica 2 em cima, 2 embaixo. Tá? Elas têm nomes e elas têm tecla de atalho. A tecla de atalho para a área de trabalho 1, 2, 3 e 4 é Ctrl F1, Ctrl F2, Ctrl F3, Ctrl F4. Tá? Isso é possível. Uhum. Tá. Nesse momento eu estou com as telas unificadas, mas logo antes de eu habilitar essa configuração nesse projetor, estava nessa circunstância. Uma área de trabalho no meu Note e outra ali no projetor. Estava acontecendo dessa maneira. Em relação ao uso de atividades, em contraste ao uso de áreas de trabalho virtuais, um dos recursos tu pode ter widgets diferentes para cada atividade. Quando tu troca de atividade, os widgets da área de trabalho, os painéis, enfim, todas as configurações da área de trabalho são diferentes. Já na área de trabalho virtual, o que aparece numa área de trabalho virtual também aparece na outra. Né? Isso seria a principal diferença que eu posso citar. Mas como eu não sou usuário mesmo de atividades, eu não posso falar a fundo sobre as atividades em relação a isso. Né? Mas tem essa possibilidade. Tá, gente? Muito obrigado. Hein? Desculpa se eu não fui além ainda de mostrar tudo aí, que de repente tivesse interesse. Alguma pergunta? Não sei se tem tempo aí. Alguém quer colocar alguma coisa? Talvez sobre a sua experiência também como KDE Desktop, quiser fazer algum comentário, alguma coisa que eu não falei e queira colaborar aí, de passar para os presentes. Lá? Essa é uma possibilidade, tá? Mas em relação ao release do estável do KDE Plasma 5, ele foi lançado num estado bastante estável. Tá? Eu passei a usar ele já nas primeiras versões e fiquei impressionado. Porque quem fez a transição Não fui eu. Quem fez a transição do 3 para o 4 teve esse choque, né, que houve ali um erro em relação a lançar antes do tempo, até uma questão de acordo com as distribuições que acabaram botando na sua versão final já o KDE 4 antes do tempo. Isso aconteceu naquele tempo. Já no KDE Plasma 5, eu não percebi isso. Tá? Desde as primeiras versões que eu usei, talvez usei desde o 5.2 por ali, eu já achei bastante estável. E continua, agora cada vez mais. Né? A versão atual é a 5.7 e não tem nenhum bug que me apareça assim, cotidianamente, nada que eu possa observar. Assim. Uhum, bacana. Não sei te responder. É possível que tu possa configurar uma para cada uma, tá? Mas eu não tenho essa certeza para te dizer. Tá? Okay. Sabe dizer, Sandro? Hein, Sandro? Sabe dizer se é possível configurar um papel de parede para cada área de trabalho virtual? Ok, bacana. Então tá, pessoal. Muito obrigado aí. Agradeço a presença de todos. Agora